Aí galerinha do bem, cara, Carlos Ancelotti na seleção brasileira tem sido a esperança da galera e de muitos jogadores têm se pronunciado a respeito disso. Mas bora dar uma olhada, antes de a gente ver alguns pontos, como a que foi vazado a pré-lista ali, né, de convocados ali para a seleção brasileira. A gente vai dar uma olhadinha nisso e no que o povo tá falando. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui antigo do ano passado do Ronaldinho falando sobre a seleção brasileira. Não! Gosta de responder aquelas perguntas, quem jogou mais, você ou alguém? Odeio. Quem jogou mais então, você ou Neymar? Opinião de cada um. Neymar. O que esperar do Brasil na Comembol Copa América? Não vou assistir nenhum jogo, faltando tudo. Garra, alegria, faltando jogar bem, então não vou assistir nenhum jogo. Se abandonar o Brasil? Vou abandonar o Brasil. Por que você tá tão pessimista? Porque as coisas não estão andando bem. Eu nunca tinha falado isso daí antes. Tá faltando garra, faltando entrega, faltando tudo. Pessoa que ficou mais chocado quando conheceu. Cara, imagina o Ronaldinho falando isso, cara. E ele falou, né, de fato, né, sobre a seleção brasileira. Por isso que eu acho que agora vai, hein? Agora vai. E eu tô confiante que vai dar bom. Se você tá confiante, deixa aqui nos comentários. Velho, o Denilson, ele publicou isso aqui, ó, nas redes sociais dele. Se liga nesse comunicado. Esse Denilson de 2002 nunca imaginaria que estaria hoje sendo chamado para ser o técnico interino da seleção brasileira de futebol. Isso é uma convocação. Não pude dizer não. É pelo meu país. Conto com o apoio de todos vocês. Já pensou se isso aqui é verdade? Por quê? Porque isso aqui não é verdade não, galera. Isso aqui é um programa que ele participou, aí ele acabou postando isso aqui, né? Mas é só brincadeira isso aqui, mas vai que vai, né? Cara, a gente tem que considerar que o Kaká ele já foi chamado, né? Então tá envolvidão ali com o Carlos Ancelotti. O Cafu também recebeu um chamado também, mas até então não sabe se ele aceitou ou não. Mas, cara, vamos ver aqui no que o Denilson vai falar sobre a chegada do Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Se liga. Seguinte, tô aqui pensando que agora sim, né? Agora sim tá confirmado a contratação do Carlo Ancelotti, treinador mais do que vencedor, currículo invejável. Conheço alguns jogadores que trabalharam com ele, dentre eles Kaká, Cafu, Rivaldo. Eu sempre fui contra o treinador estrangeiro, desde das primeiras manifestações, né? Que tínhamos que ter treinador estrangeiro na seleção brasileira, eu sempre fui contra. Mas devido aí à queda de rendimento dos jogadores, enfim, a última passagem do Dorival na seleção acabou não dando certo. Eu fiquei mais inclinado para ter um treinador estrangeiro, até citei o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, pelo tempo que ele já está no Brasil, são 5 anos, então ele já conhece bem o futebol brasileiro. Mas tenho que reconhecer que o Carlo Ancelotti é um excelente nome para esse momento na seleção brasileira. Acho que ele vai resgatar a confiança dos jogadores. A gente falava tanto de que o futebol brasileiro copiava o futebol europeu. Agora a gente vai ver uma seleção brasileira jogando no padrão europeu. Linhas próximas, compactas. Tomara que dê muito certo o Ancelotti com a seleção brasileira. E digo mais, ele vai precisar com certeza de pessoas que conhecem bem o futebol brasileiro, que tem história com a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Kaká seria uma pessoa extremamente positiva para esse ciclo de Ancelotti na seleção, que o Cafu seria extremamente importante nesse ciclo do Ancelotti na seleção. Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, também é um cara que eu respeito muito e gosto muito da forma que ele enxerga o futebol. Fazer aqui uma comparação, né? A seleção da Argentina, se você olhar para o banco de reserva, tem pelo menos 4 ex-jogadores com história na seleção argentina e a gente tem visto aí como a seleção argentina tem jogado, tem se comportado. Então, primeiro, esperançoso com o trabalho do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e eu espero sinceramente que ele monte o seu time, a sua comissão, com pelo menos 2 desses atletas, ex-atletas que eu citei aqui,
porque eu acho que vai ser muito importante nesse processo dele até a Copa do Mundo. O Felipão também assumiu a seleção num espaço muito curto, enfim, prazo curto, né? Até a Copa do Mundo. Felizmente a gente conquistou a taça em 2002 e agora a gente tem um treinador nível altíssimo, respeitadíssimo no mundo do futebol e principalmente pelos atletas, né? Então boa sorte, seleção brasileira, que comece o ciclo, né, de Copa do Mundo. Vamos pra cima. Que comece os jogos, né, cara? Eu acho que tem tudo pra dar bom, assim, o Carlos Ancelotti, assim, na seleção brasileira. Ele conhece muitos jogadores brasileiros e ter o Kaká ao lado dele vai ser uma boa mesmo. Cara, alguns jogadores do Brasil que estão na mira do Carlos Ancelotti, divulgou, foi vazada, na verdade, né, a pré-lista de jogadores pré-convocados para a seleção brasileira. E vamos dar uma olhadinha nisso daqui, porque tem alguns jogadores aqui, velho, que só pela misericórdia, nem sei o que tá fazendo aqui, mas vamos dar uma olhada. Por enquanto, a apuração do CAE, né, os nomes que foram revelados estão publicados no GE. Hugo Souza, que hoje fez um bom jogo, inclusive, em Itaquera. Danilo, que entrou no segundo tempo. O Wesley, que não tá bem para o que a gente já viu do Wesley, né, jogar. Ele caiu um pouco. O Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, o Alexandro, o Gerson, o Oscar. Quero saber se vocês concordam com o Denilson. O Neymar, que não conseguiu fazer ainda 70 minutos nesse Campeonato Brasileiro pelo Santos. E o Pedro, que também está sofrendo fisicamente. São jogadores na pré-lista. Na mira de Ancelotti. Ó, eu acho, assim, palpite. Se amanhã fosse segunda que vem, nenhum dos três estaria na lista dos 23. Acho que nem o Pedro, nem o Neymar, nem o Oscar, tá? Pelo que estão jogando e não jogando, no caso do Neymar, que ainda não conseguiu entrar em campo depois da última lesão, né? O Oscar, como eu também acho que ainda não fez uma... Ainda não tem um momento para você falar assim, tá na hora de voltar e tal. E o Pedro também acho que não, cara. Também acho que não. Embora seja um jogador que todo mundo peça na seleção, pela característica, por ser um centroavante, mas o Pedro fisicamente ainda tá... O próprio Felipe Luiz falou isso quinta-feira, que ele tá num nível abaixo dos companheiros do Flamengo. E se a gente diz que o time do Flamengo não tá bem fisicamente, e se esse cara tá abaixo ainda... Pô, cara, ter o Oscar na mira do Carlos Ancelotti, ter o Neymar e ter o Pedro, cara, é de matar, velho. É de matar. Velho, deve ser por isso que o Neymar, ele tá treinando adoidado lá no CT do Santos, né, velho? Mas vamos ver aqui a reação, que eu ouvi uma entrevista aqui com o Casemiro, né? Sobre a ligação do Carlos Ancelotti para ele e como foi isso, né? Já teve algum contato, Casemiro? Porque é inevitável que as pessoas... Você tá jogando bem e tem esse contato com esse... Sim, já tive um diálogo com ele, sim. É um cara que, mesmo antes, quando já estava no Real Madrid, me lembro que um dia que ele foi jogar contra o Barcelona, e nós jogamos contra o Barcelona com o Manchester, e ele foi jogar contra o Manchester, contra o Barcelona. Quando eu estava aqui no Manchester, ele me ligou para saber qual foi a nossa estratégia, o que ele pensava, o que ele podia fazer. Ele já tinha me ligado. Então, já tive contato com ele, sim, e sem dúvida, até mesmo pela seleção. Mas antes também eu já mantinha contato com ele, com o filho dele, que já tinha um carinho imenso. Então, sem dúvida, vai ser muito bom para a seleção, independente se ganha ou se perde, mas sim com a grandeza dessa pessoa. E você sempre tinha isso na sua mente, de voltar para a seleção, da Copa do Mundo? É difícil falar em voltar para a seleção, principalmente é inevitável quando você fala de uma grandeza de um treinador desse, você não está mais perto de ganhar. Claro que, volto a falar, não é certo que o Brasil vai ganhar agora. A Madrid tem os melhores jogadores, o melhor treinador, um dos melhores treinadores do mundo e não ganhou. O City tem os melhores jogadores, o melhor treinador e não ganhou esse ano a Premier League. Então, assim, é inevitável você falar que você vai estar mais perto de ganhar. Mas quando você tem um treinador dessa grandeza e ele vai para a seleção brasileira, claro que você te apetece, claro que você tem vontade de voltar para a seleção brasileira. E com ele chegando, você ficou bem mais perto? Bom, a gente deixa assim. Obrigado.
Essa risadinha aí já disse muita coisa, cara. Então eu acredito sim que o Casemiro ele vai voltar para a seleção brasileira. Hashtag Casemiro na seleção brasileira. E, meu, sobre o retorno do Neymar para a seleção brasileira, eis a incógnita, né? Eu não tenho muita certeza porque o Neymar, sinceramente, assim... Eu gosto muito do Neymar, mas atualmente o Neymar tá uma nhaca mesmo, velho. Tá complicado demais, velho. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa pré-lista vazada aí da seleção brasileira aí. E você tá esperançoso assim? Você acha que vai dar bom agora o Carlos Ancelotti aí na seleção brasileira? Será que o Ronaldinho vai voltar a assistir a seleção brasileira na TV? Será? Não sei não, hein? Vamos aí para os próximos capítulos. A gente se vê na próxima aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu mega like e ativar o sininho, beleza? Já fortalece demais. É nóis.